Em primeiro lugar, é importante definir o que é criança interior e saber que criança interior, mente subconsciente e corpo são a mesma coisa. No meu entendimento, criança interior é informação. Nós mal nascemos, já a vimos pré-definidos com um leque imenso de informação. Informação esta que nos define de imensas formas, que nos dá os nossos instintos, que interfere no funcionamento do nosso corpo. Mas depois, nos primeiros anos de vida, mais ou menos até aos primeiros sete anos de vida, há toda uma informação que vai definir a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, os caminhos que vamos seguir, aquilo que nos vamos permitir ser, o que gostamos e o que não gostamos, o que acreditamos e não acreditamos, porque naqueles primeiros anos de vida a criança está a absorver a informação e está a absorver esta informação de forma emocional e está a criar no seu pensamento tudo o que é, não é? Como vê o mundo e como o mundo é e como quem ela é, e é isto que a vai definir. Vai definir porque isto vai ficar em si sobre forma de uma espécie de uma programação, ou seja, há toda uma programação. A criança é programada e depois vai ser um adulto com aquela programação. Daí chamarmos a isto em nós a criança interior, porque é aquela criança, aquela vivência que ela teve, as experiências que ela teve e a forma como ela absorveu o mundo e como ela reagiu ao mundo e como ela entendeu o mundo. E como é por mundo, estou-me a referir a completamente tudo o que faz parte não é? Que faz parte de nós, da vida, dos outros, da sociedade, de tudo. E esta informação é absorvida, é adicionada a nós. É adicionada a nós de forma emocional, como eu dizia. E isto é o quê? É literalmente o corpo, não é? O corpo está a crescer e está a desenvolver-se e está com esta informação, está a ser esta informação. Está a criar todos estes padrões em si. Sobre isto que se traduzem depois, que nós podemos dizer que são hábitos em nós, não é? Hábitos na forma de nós agirmos, nós de pensarmos, nós de sermos. E estes hábitos, ou esta programação em nós, que nós também chamamos de mente subconsciente, porque é algo que é automático, não é? Criou-se aquele hábito e é automático. E eu não estou propriamente, por mais que às vezes as pessoas digam, eu penso assim, não estão propriamente a pensar. É esta informação que está em si e que vem ao pensamento e que a pessoa acha que está a pensar, o que é completamente diferente da pessoa parar e de analisar a situação além de, não é? Além desta informação que automaticamente vem. E porque este pensamento que automaticamente vem, que vem logo, ou seja, quando nos vem logo à cabeça, já está em nós, não é? Já está em nós. E se já está em nós, que está literalmente em nós. E daí a mente subconsciente e corpo ser a mesma coisa, porque estes padrões é literalmente adicionado em cada célulazinha do nosso corpo. E estão expressos, ou seja, o nosso corpo é isso, é essa informação. E o nosso corpo é emoção, ou seja, o nosso corpo está constantemente a alterar-se. Esta emoção, que no fundo emoção é emoção, energia e movimento, esta energia do nosso corpo está sempre em movimento, se bem que lá está, tem toda essa programação, tem toda esta formatação, todos estes hábitos daqueles primeiros anos de vida, em que no geral, depois ao longo da vida, a pessoa vai ser e vai regir-se essa emoção em função de, ou seja, vai estar sempre limitada àquelas emoções que viveu e que experienciou naqueles primeiros anos de vida. Por exemplo, a emoção que a criança sentia em relação ao dinheiro, ela vai continuar a perpetuar isso na sua vida, não é? Essa emoção em relação ao dinheiro. Ou a emoção que sentia em relação a como os outros a tratavam, ou como ela interagia com os outros, ela vai continuar a ter essa emoção. Ou seja, essa emoção vai ser sempre aquela primeira a vir, aquela primeira a surgir em si. E como a maioria das pessoas não sabe que isto acontece,
ou não faz nada em relação a isto, é realmente isto que é, ou seja, vive depois o resto da vida limitada por esta formatação, por esta programação em si, e continua a ser aquilo e não vai além daquilo. E o que acontece é que nós vamos vivendo a vida e não só nós vimos já com certas intenções ao mundo, mas depois também ao longo da vida vão havendo novas intenções e novos quereres, e há todo este querer ser e querer fazer, e desejos e ambições e tudo isso que a pessoa quer ser, com mais ou menos consciência ou conhecimento. Nós às vezes sabemos que há algo que queríamos ser, não é? Ou um caminho, uma direção em que queríamos ir na vida. Outras vezes há só esta sensação de eu não sei, não é? Quando a pessoa diz, mas eu não sei, eu sei que eu não estou bem, mas eu não sei o que é que eu quero ser, ou onde é que eu quero ir, ou onde é que eu quero chegar. Mas mesmo que a pessoa não saiba, está presente em si, e há então estes opostos, porque pode estar em sintonia, como é óbvio. Nós às vezes podemos ter um querer e essa informação que nós temos, essa programação inicial, ser em sintonia com e vai nos ajudar, e aí vai ser tudo muito fácil. Ou pode ser oposta e então é um problema, porque o facto de ser oposto está-nos a impedir de, mas mais do que isso, no nosso corpo literalmente traduz-se sobre forma de bloqueios. E quando eu digo literalmente é porque não é algo abstrato, não é algo que às vezes falamos de bloqueios como sendo um bloqueio emocional, como sendo algo só a nível energético, mas mesmo esse energético não sendo algo que, lá está, como por exemplo se estivermos a falar de pensamento. O pensamento é algo que nós não vemos, que nós não agarramos, que nós não tocamos, não é? Mas quando estamos a falar de nível do corpo, esses bloqueios são reais, esses hábitos são hábitos criados nas nossas células, e quando há essa contradição, e como eu dizia, esses bloqueios é contração, formam-se nós sentimos isso sobre forma de nós, sobre forma nós aderências, rigidez, não é? Ou seja, está aquela zona ali dura, bloqueada, estrangulada, e isto sente-se ao tacto, não é? Isto sente-se ao tacto, e isto nós sentimos também sob forma de emoção, porque todos estes bloqueios nós sentimos esse desconforto desse bloqueio, ou sendo mais forte e mais grave, sentimos mesmo até sobre forma de dor. Mas lá está, as pessoas normalmente, quando há dor ou quando passa algo mais e de repente há o diagnóstico de uma doença, é dada importância. Ou é dada importância, lá está, quando há dor. Eu sinto ali uma dor, eu não quero aquela dor. Porque olha-se para o corpo como sendo esta máquina, não é? O corpo é aqui uma coisa que me permite estar vivo e que me permite viver a vida, não é? Que me permite fazer a ação e construir coisas e ir a sítios e seja o que for, não é? Ou seja, é esta coisa que eu uso para, sem ver como sendo um ser vivo em si, um ser. E quando eu digo um ser vivo, mais além daquela definição que podemos pensar, não é? Quando falamos de anatomia e fisiologia, é mesmo um ser. Se pensarmos naquela criança, não é? Nós em criança, pensem em vocês em criança até os 7 anos de vida, é um ser, não é? Se pensarem nessa separação entre vocês e aquela criança, é aquele ser vivo que literalmente está aqui dentro, e está a expressar tudo aquilo que, lá está, que adicionou, que aprendeu naqueles primeiros anos de vida. E está a sofrer, porque todos esses bloqueios é sofrimento, daí nós sentirmos esse sofrimento. E quando esse sofrimento é muito, é por isso também que sentimos uma certa vulnerabilidade. E sentimos-nos novamente, lá está, como sendo crianças, a precisar de colo, a precisar que nos entendam, a precisar que nos amparem, que nos aceitem e tudo isso. Ou seja, há esse sentido de vulnerabilidade, no sentido de precisarmos de, lá está, é quase como a nossa sobrevivência está a ser ameaçada e precisamos de tudo isso.
mas sem nós darmos isso a nós mesmos, não adianta se os outros dão ou não, porque os outros podem não dar, ou mesmo se dão nós não aceitamos, ou não vemos, ou não entendemos, porque há sempre esse sentimento. E esse sentimento, podemos dizer que é essa criança, não é? Essa criança interior que está a sofrer, porque ou seja, não está a ser permitida que ela cresça e desenvolva, está ali presa naqueles bloqueios, mas no fundo somos nós, não é? Somos nós e é este corpo que precisa de ser ouvido e precisa de ser escutado. Toda essa emoção, não é? Toda essa emoção que quando é grande nós normalmente, lá está, é fácil de a sentirmos, mas mesmo que não seja, porque muitas vezes lá está, já são hábitos, já é de tal forma um hábito e já faz de tal maneira parte de nós que não sentimos. E muitas vezes as pessoas estão a sentir medo e não percebem que estão a sentir medo, porque em relação àquele assunto sempre sentiram medo em relação àquilo. Por isso, quando estão na presença daquele assunto, seja de que forma for, a falar ou a viver ou a lidar daquilo de alguma forma, estão naquela emoção, mas de tal maneira já faz parte delas que elas não estão a perceber que estão a sentir medo. Ou que estão a sentir inveja, ou que estão a sentir vergonha, ou que estão a sentir seja o que for, não é? Ou mesmo que estão a sentir irritação, seja o que for, ou seja, já faz de tal maneira parte delas, porque lá está, adotaram em relação a esses assuntos aquela emoção e simplesmente estão a ser, e é quem são. E também os outros muitas vezes olham para as pessoas assim, é quem ela é, não é? Sem perceber que não é quem ela é, simplesmente é um hábito que se repete. E é um hábito que está expresso no corpo e é um hábito que pode ser libertado, não é? Porque se nós tivermos consciência de que não é quem nós somos e tivermos consciência que é isto que nos impede de chegarmos onde nós queremos chegar e irmos onde nós queremos ir e sermos quem nós queremos ser, e mesmo que a pessoa não saiba quem quer ser, até de chegar a esse primeiro passo de perceber quem quer ser, ou simplesmente de ir nessa direção e depois quando chega lá percebe que é isso, não é? Porque é isso que impede, porque esta emoção está constantemente a alimentar a mente com pensamentos, aquilo que eu dizia no início, não é? A pessoa pensa que está sempre a pensar e não percebe que é constantemente uma repetição de pensamentos e é uma repetição de emoção em relação àqueles assuntos e não sai dali. E então é preciso nós libertarmos isto, não é? Hoje em dia, ou não sei se é hoje em dia só ou não, mas lá está, esta separação das pessoas viverem na cabeça e não viverem no corpo, não sentirem o corpo. E é preciso nós sentirmos o corpo e perceber o que realmente o corpo nos está a dizer. É preciso percebermos o que é que toda esta emoção que está a acontecer e sabermos estes bloqueios que estão a acontecer e fazermos a escolha de os libertar. E não é preciso de todo saber, por exemplo, se temos um bloqueio, o que é que ele significa, ou o que é que o causou, ou qual é o pensamento, qual é a informação que está ali adicionada. Aliás, não devemos de fazer esse trabalho de todo. Podemos fazê-lo um bocadinho até um certo ponto, mas esse não é o caminho a seguir, porque muitas vezes as pessoas lá está, querem entender e querem saber, ou depois vão ali à infância tentar desencadear tudo, e assim, é importante sabermos o que acontece na infância, lá está, nesta visão geral, para haver esse entendimento e para sabermos a importância que isso tem, e principalmente, acima de tudo, sabermos que não é quem nós somos, não é? Entendermos simplesmente que é assim que isto acontece, é assim que isto funciona. É assim, não é? Nós vimos ao mundo e temos uma mente consciente, e é formado uma mente subconsciente, e é formado todos estes padrões, ou seja, é assim que acontece, mas nós podemos ir além disso, podemos fazer a escolha de ir além disso. E então não adianta de nada estar a ir à infância e estar a perceber porque, ou seja, é tão complexo, quando a pessoa às vezes, ok, já entendi, é por causa disto, porque aconteceu aquilo e não sei o quê, mas depois, e toda a pessoa que faça este caminho sabe que é isto que acontece, se há algum tempo, agora já entendi mais, não sei o quê, e não percebe que isto não há fim,
porque isto é toda uma bagagem em si. Se nós pensarmos que, ok, aquela criança interior, nesta mente subconsciente, que é formada naqueles primeiros anos de vida, por aquilo que nos rodeia e aquela sociedade que nos rodeia. E se falarmos na sociedade, então ainda é mais complexo, porque existe ainda muito mais coisa, mas vamos ainda ser um bocadinho mais limitar um bocadinho aqui a coisa à família e aos pais, não é? Pais estes que estão a transmitiram-nos uma informação, ou que nós aprendemos uma informação com eles, quer a nível daquilo que eles dizem, mas principalmente daquilo que eles são. Aquilo que eles são, lá está, que estão a viver em adultos, a reproduzir, não é, estes hábitos e a continuar a reproduzir aquela informação daqueles primeiros anos de vida, que eles aprenderam com os pais deles. E como é óbvio, sempre que vai havendo sempre alterações, não é? Senão seríamos sempre nós todos iguais uns aos outros. Até porque nós ao longo da vida também há informação depois, alguma que vamos libertando e alterando e adicionando, ou seja, vamos sendo nós. Mas o grande bolo, não é? Vem dali. Por isso é assim, vamos, e agora os pais, não é? Dos outros pais, ou seja, e estarmos a querer entender tudo isto, e mesmo em nós, é assim, da forma como em nós, cada hábito e cada emoção, da forma como ela é alojada, não respeita a lógica, não é? Por mais que as pessoas queiram entender, ir buscar a lógica e dizer assim, ok, eu sou assim porque o meu pai me abandonou, ou os meus pais estavam sempre a discutir, ou não havia dinheiro em casa, ou seja o que for. A emoção não respeita a lógica. Às vezes bate com, mas nem sempre respeita aquela lógica pelo menos que nós temos em adultos. É uma lógica de criança. Porque a criança vive com a emoção e mais do que isso, é tal coisa, adota a emoção em função da emoção que os adultos têm, acima de tudo. Os adultos, ou seja, o meio que a rodeia, mais até do que aquilo que eles dizem, aquilo que eles fazem. A pessoa pode dizer, dar-lhe tudo o que a criança quer, mas se a criança sente constantemente nos pais uma emoção limitada e de medo em relação ao dinheiro, é isso que ela vai aprender, não é? Não adianta de nada os pais estarem sempre a dar brinquedos e mais brinquedos. Ela vai aprender que não é precisa de ter medo ou que o mundo não é há limitação de e então vive sempre a achar que não tem o suficiente, prontos, por aí fora. Por isso não adianta, ou seja, é importante sabermos, ok, o que é que nos define, porque é que isto tudo acontece, para então nós fazermos a escolha de alterar isso. Mas não sem tentar perceber todas aquelas coisinhas. Até porque ao ir buscar essas coisinhas estamos a ativar essa energia e isso não nos interessa nada. Não é? Temos toda esta informação aqui, alguma vai sendo... Lá está, nós vivemos sempre com uma grande parte que é sempre ali alterada e a repetir-se, mas podemos dar atenção a outra coisa até que já estava meio adormecida cá dentro de nós e de repente agora ativamos aquilo e a coisa ainda fica muito, muito pior. Por isso não queremos isso de jeito nenhum, está bem? Então como é que podemos nós fazer isto? Pensando no corpo e toda esta informação, lá está, como sendo esta criança, nós podemos, facilita-nos olhar para isto, não é? Lá está, por esse lado então de compaixão, de entendimento, não é? Se nós pensarmos em nós em criança, haver esse amor por essa criança, é mais fácil do que em relação a nós. Normalmente as pessoas olham para si sempre com muito mais crítica, mais julgamento, mais falta de paciência, mais, não é? Está errado, não devia ser assim, eu não quero assim. Estava em uma doença, eu não devia ter isto, eu não quero que esta dor, eu não quero, seja o que for, ou na vida, ou sentem-se a falhar, ou seja o que for. E se pensarmos na criança é mais fácil de haver esse entendimento. E saber que essa criança não tem culpa de estar a reter essa informação, está bem? A culpa é nossa, porque nós continuamos a repetir, ou seja, a repetição é normal, também é como isto funciona, pronto, nós vimos a este mundo, estamos neste universo que tem certas leis, e funciona de certa forma, não é? E a repetição é normal, ou seja, mas nós podemos quebrar esse padrão de repetição. E ao quebrar esse padrão de repetição é libertar, tá? Para não estar sempre a repetir e sempre a libertar. Sentir então o corpo, entrar em contato com o corpo, amar o corpo, amar este ser vivo que está em nós, amar este ser que está em nós, esta criança que está em nós, esta informação. E para libertarmos a informação que nós não queremos, eu vou dar aqui uma técnica, ou um exercício, podemos dizer assim, e é do género de meditação, ou seja, procurem um local calmo, quieto,
fecham os olhos e sentem-se a abraçar, como se estivessem a abraçar a vocês, não é? A abraçar o corpo, a sentir o corpo. Mas nesse sentido, estar a abraçar essa criança que está aí, não é? Esta criança que está cá dentro. Este corpo sendo esta criança. E abraçar. Abraçar não é nenhum aperto forte, simplesmente abraçar. E mesmo podem ter uma conversa no sentido de dizer assim, ok, eu estou a sentir-te, eu estou a reconhecer-te. Não é? Até agora eu simplesmente ignorei-te. Eu simplesmente não te dei importância nenhuma, além de todos aqueles aspectos mecânicos de... Mas eu agora estou a sentir-te, eu estou a dar-te essa importância. E eu amo-te, eu amo-te. E obrigada por tudo o que és, por tudo o que fazes parte de mim. E podemos depois então apelar podem chamar Deus, podem chamar o Universo, podem chamar ao Criador e pedir que liberte de vocês todas as memórias, toda a informação que estão a prejudicar naquele momento. Podem fazer isto em relação a um assunto específico, lá está, por exemplo, pode ser em relação, por exemplo, estão com problema de saúde ou de relacionamentos ou de dinheiro, ou seja o que for. Mas às vezes quanto mais geral melhor, porque às vezes ao ir ao específico a pessoa lá está, começa a ativar informação que não interessa. Falando de uma forma geral, não é? Então apelar ao Universo, ao Criador, a Deus, ou como queiram chamar, simplesmente dizer isto, não é? Eu apelo ao Criador que liberte de mim todas as emoções que estão a prejudicar-me neste momento. E podem repetir isto uma vez e outra, e outra, e outra, e outra. E ao mesmo tempo também apelar a esta criança, enquanto estou abraçados, e apelar também à criança interior, que deixe ir, que está tudo bem. E podem mesmo, inclusive, sentir, por exemplo, imaginem que estão a sentir uma dor na cabeça, ou uma dor no pescoço, ou um aperto no peito, ou uma dor, seja onde for, ou seja, sob forma de dor, ou de aperto, ou de desconforto, seja a forma que for. E naquela zona simplesmente relaxarem. E sem haver julgamento, sem lá está, eu não quero ter isto, eu não devia ter isto, mas simplesmente nesta conversa dizer à criança que está tudo bem e que pode largar. E que pode libertar toda a informação que está naquele momento. Porque de alguma forma também, lá está, nós mantemos esse ciclo de repetição, mas isto acumula-se no corpo e de alguma forma há ali alguma vantagem para nós, não é? Porque toda aquela informação que a criança armazenou em si, com mais lógica ou menos lógica, de forma emocional havia uma lógica, ou seja, é sempre no melhor e mais alto interesse. Ok, isto é assim que isto é, então isto que eu preciso de saber é isto que tem que ser e então eu preciso me agarrar a isto. Agora aquilo aconteceu, ok, eu preciso de me proteger, ou eu preciso de ser assim, ou eu preciso ser assado, ou tenho que fazer isto, eu não posso fazer aquilo. E cria toda esta maneira de ser, cria uma personalidade em volta disto. E nós simplesmente dizermos à criança que pode, seja qual for as memórias, seja qual for a informação que esteja associada, nós não precisamos de saber qual é, mas que ela pode largar e pode deixar ir. E simplesmente, lá está, estarem ali um bocadinho e terem esta conversa, sem irem mais além disto e simplesmente permitirem-se largar. Sentir a zona e permitirem-se largar. E sem haver a necessidade naquele momento daquilo desaparecer, não é? Mas simplesmente vocês, ou seja, eu com a minha mente consciente estou a exercer esse controle de que, essa decisão de que, por mim, eu posso largar. Seja qual for a informação, seja qual for. E eu entendo, porque se eu entendo que há sofrimento, porque eu entendo que se há bloqueio, é porque é contrária a quem eu realmente sou. E por isso eu decido que eu quero deixar ir e está ok em deixar ir. E então eu transmito essa mensagem à criança e continuo a repetir e a transmitir essa mensagem à criança e também apelo ao Universo e digo que é ok e eu aceito que liberte. Tá? E é assim que podemos curar aos pouquinhos e um passinho de cada vez a nossa criança interior.